Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar reinando na vida de todos os meus irmãos em Cristo, todos aqueles que estejam por ouvir e assistir a este vídeo. Que Deus os abençoe grandemente. Estamos ainda nesse momento difícil para todos, enfrentando essa pandemia, esse vírus que tem contaminado o mundo todo. Mas, conforme já aprendemos na palavra de Deus, nós sabemos a quem recorrer, sabemos quem é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. É o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que há de nos abençoar, que há de nos proteger e nos dar vitória. Desejo a todos que estejam bem e que possam perseverar na oração e na fé, confiantes e mantendo uma reflexão constante sobre suas vidas, sobre a sua relação com Deus. Venho hoje aqui trazer uma mensagem, dentre muitas que o Senhor com certeza nos reservará a oportunidade, e trouxe aqui hoje uma mensagem. Quero voltar ao assunto que relaciona-se à sugestão que eu dei na semana passada para as orações diárias que nós estamos fazendo, todos em seus lares. Como mensagem, como palavra, eu dei a sugestão de estarmos usando durante os 7 dias da semana, para terminar no domingo que passou, a leitura das 7 cartas às igrejas da Ásia que se encontram lá em Apocalipse. Creio que alguns irmãos aderiram a essa sugestão e outros com certeza leram alguma palavra que Deus colocou em seu coração. Mas eu me sinto na obrigação, perante o Espírito Santo de Deus, de trazer uma mensagem mais abrangente, mais profunda, mais detalhada sobre essas 7 cartas, que seria o primeiro assunto que o Senhor tratou na revelação toda de Apocalipse. Foi o primeiro assunto que o Senhor trouxe e passou para o apóstolo João, que foi o protagonista na terra, de receber essa revelação e de ser aquele que iria escrever, o escritor do livro de Apocalipse. Trazendo todas as coisas que referem-se ao final dos tempos, da parte de Deus para o homem. E como nós temos nas Escrituras, à nossa disposição, toda essa leitura. E voltando então a esse tema, a esse assunto, eu proponho aos irmãos para estarmos lendo Apocalipse, no seu capítulo 1, e vamos direto ao versículo 9, onde nos vai dar a introdução para essa mensagem. O título diz: João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve,
e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus amado e querido e misericordioso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesse momento para estarmos gravando, Senhor, esse vídeo, essa mensagem da Tua Palavra, que tão importante é nesses momentos principalmente, Senhor. Que o Senhor possa me usar através da unção do Teu Espírito Santo em minha vida. Me faz de um instrumento em Tuas mãos, para que eu possa, Senhor, aqui, Pai querido, transmitir aquilo que o Senhor deseja e quer que venha aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Que o Senhor esteja abençoando a todos que estarão assistindo esse vídeo, para que no momento que for, não importa, que eles recebam, meu Deus, essa mensagem de uma forma ungida, impactante na sua mente e no seu coração, Senhor. Que eu possa os fazer refletir, pensar, analisar, meu Deus, e poder, Senhor, estar mais próximos de Ti, com mais fé, com mais confiança, com mais entrega, com mais dedicação, Senhor. Que assim Tu faça, através dessa mensagem, através dessa palavra que será ministrada. Senhor, eu repreendo desde já todo e qualquer, meu Deus, impedimento, barreira, meu Deus, intervenção do nosso adversário, em nome de Jesus, que ele não tenha poder, meu Deus, que sejam frustrados todas as suas intenções de interferir, de atrapalhar nessa mensagem, em nome de Jesus, mas que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade de agir em nossas vidas e em nossos corações. Assim eu te peço e já te agradeço, crendo em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui vem o relato da experiência maravilhosa que teve esse homem de Deus, o apóstolo João, que estava, como era o meio que comum entre os apóstolos nessa época, pós-ascensão do Senhor Jesus, de estarem perseguidos, ameaçados e prisioneiros. Nós já podemos lembrar da última mensagem, o último vídeo gravado, quando nós mencionamos a experiência de Paulo naquele naufrágio, na viagem de ida para Roma. Ele estava ali como um prisioneiro, né? Coincidentemente, João também encontrava-se na ilha de Patmos como um prisioneiro. Mas na presença de Deus, né? Buscando ao Senhor nas suas orações, na sua fé. E por esse motivo, Deus escolheu ele como uma pessoa, para aquele momento, certa, para revelar o livro de Apocalipse. Toda a mensagem apocalíptica seria endereçada primeiro ao apóstolo João, para que dele pudesse ser retransmitido às igrejas, das quais está aqui mencionada, as igrejas da Ásia Menor, que Deus escolheu para receber um relatório, uma avaliação do céu para com a vida que eles estavam vivendo. E João ali, num certo dia, vem um arrebatamento em sua vida, e nesse arrebatamento, ele então tem uma grande visão, uma maravilhosa visão. E vem o anjo do Senhor e fala com ele, como nós lemos aqui.
Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E quando ele virou para a direção de onde vinha essa voz, ele diz aqui a visão que ele teve. Ele viu 7 castiçais de ouro. E no meio desses castiçais, ele viu a semelhança de um filho do homem, que tinha vestes compridas que ia até os pés, que tinha um cinto de ouro no seu peito, que tinha os seus cabelos e sua cabeça brancos como a lã, como a neve, que tinha nos olhos como que chama de fogo, que tinha em sua boca uma espada aguda de 2 fios, que tinha em seus pés como que o latão reluzente, que tinha em sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, que tinha o seu rosto resplandecer como o sol. E estava ali essa visão tão maravilhosa diante de João. João, então, se assustando, tremendo, ele cai aos pés, como um morto, diante dessa presença maravilhosa. E assim, o anjo do Senhor, que estava ali, o Senhor Jesus Cristo, coloca as mãos sobre ele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o único e o último, sou o que vive e o que morreu, mas que aqui está para todo sempre vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E João, assim, ouvindo essas palavras, entendeu que ele teria que ali cumprir aquilo que estava sendo determinado a ele, de escrever aquelas cartas endereçadas à igreja, às igrejas da Ásia, das quais iriam saber o que o Senhor tinha por avaliação nas suas vidas. João, então, tendo ouvido aquela parte final, naquelas instruções, escreve o que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que tem visto, que é as que são, e aquelas que depois dessas hão de acontecer. Bem, saindo um pouco desse reduto espiritual onde estava João inserido, nesse momento magnífico, sobrenatural, vamos agora meditar um pouco, de uma forma mais literal, a quem deveria ser enviadas essas cartas. Olhando o mapa que nós temos aí, nós vemos aqui o local exato, a região onde localizava-se esse episódio, vamos dizer assim. As igrejas, ou as cidades onde estavam essas igrejas, a ilha de Patmos e a localização no mundo, no mapa mundi. Nós podemos ver que subindo ao alto, nós vemos toda a Europa começando. Se formos abaixo, indo um pouco para a direita abaixo, nós vamos chegar no Oriente Médio, onde é a área mais importante da história bíblica, onde está Israel, Jerusalém. E ali no meio, praticamente exatamente ao meio, temos ali a ilha de Patmos, e de frente a ela, a região da Turquia, hoje, que é onde estavam localizadas essas
igrejas, ou essas cidades, onde cada uma delas representava uma igreja cristã da época. Então as 7 igrejas estavam ali localizadas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então estas elas foram escolhidas como as igrejas recebedoras da revelação de Apocalipse, através do apóstolo João. Existiam outras igrejas? Sim, muitas outras igrejas já existiam. Não se dá para afirmar categoricamente o porquê que o Senhor escolheu essas 7. Geograficamente falando, seria talvez o único argumento que teríamos teológico, porque elas estão muito próximas, né, umas das outras, facilitaria aí o envio das mensagens, das notícias, umas para as outras. E, por incrível que pareça, nós olhando ali e vemos que elas se mantêm num alinhamento, né, uma coisa também interessante. Elas foram construídas meio que alinhadas, formando que uma linha assim, quase que bem próxima de perfeita. Bem, são apenas observações que a gente faz, geográficas, mas não dá para dizer o motivo exato porque elas foram as escolhidas, somente elas, para que recebessem toda essa revelação. E assim estava João para poder escrever essas cartas. Ia ser escritas 7 cartas separadamente, e em cada uma haveria sua característica especial. Cada igreja teria uma mensagem diferenciada, um elogio ou qualidade reconhecida pelo Senhor. Teria ela também reconhecido os seus defeitos, daquilo que Deus não aprovava na maneira de vida, de postura, de comportamento que eles tinham. Haveria instruções para essas igrejas, principalmente referente aos seus defeitos, aquilo que estava em falta diante do Senhor. Haveria essas instruções, essas recomendações. O Senhor também passava a cada uma as punições que haveria se as igrejas não viessem a se consertar. E também haveria as promessas para todos os que se consertassem com Deus e mantivessem a sua fidelidade ao Senhor. Então, como nós, para quem seguiu semana passada a leitura de cada uma no dia a dia, percebeu-se que foi dessa forma. Cada igreja recebeu ali como que um relatório, por isso que eu pus o tema dessa mensagem, o relatório do Senhor. Então, recebeu como um relatório de que condições elas se encontravam naquela hora, para que pudesse haver o alerta, para que pudesse haver uma motivação para aqueles que estavam fazendo certo, e para que Deus estivesse instruindo como melhorar as condições delas perante o Senhor, para que elas pudessem se fazer por merecer das promessas de Deus. Irmãos, nós entendemos que essas mensagens, logicamente, não eram específicas somente para aquelas igrejas, para aquela época, óbvio que não. Toda a palavra de Deus se encaixa plenamente em toda e qualquer época, geração, cultura, povo. Tudo é encaixado no nosso momento. Então, essa mensagem, ela com certeza foi endereçada primeiro para aquelas igrejas, mas com certeza iria também se estender às outras igrejas que lá já existiam na época, e depois todas as igrejas que vieram posteriormente de geração em geração. E para hoje também nas nossas vidas. Então isso é claro, é óbvio. E também
aqui a mensagem era para uma igreja no sentido coletivo, mas fica muito claro para qualquer um de nós que as palavras, a mensagem ficará logicamente clara para a nossa vida individual, mesmo porque a salvação é individual. Então, eu creio que naquele momento foi passado à igreja da forma coletiva, mas que todos individualmente entenderam cada um a sua situação e assim, sucessivamente, está ocorrendo de lá para cá. E não será diferente nos dias de hoje. Cada palavra se encaixa na vida individual de cada crente. Então é importante também colocarmos dessa forma. Eu quero não repetir novamente aqui cada igreja e as suas específicas características nesse relatório do Senhor, nessa avaliação do Senhor. Mas eu quero agora fazer uma coisa mais completa. Eu quero trazer aqui nessa mensagem, não por igreja, mas de uma forma global, para nós todos, né? Juntando-se todas as palavras, desde a forma de identificação da qual o Senhor se apresenta a cada igreja, ele se apresenta a cada igreja de uma forma de identificação sua diferente. Então nós vamos juntar essa identificação, essas identidades que ele trouxe, identidades figurativas, simbólicas. Nós vamos trazer de todas também aquilo que estava aprovado, que era qualidade da igreja. Iremos trazer todas também juntas os defeitos que se encontrava, aquilo que estava sendo reprovado pelo Senhor. Traremos as instruções, as recomendações de todas. Traremos também as punições que poderiam haver a todas as igrejas. Traremos as promessas que Deus tinha para trazer a cada igreja, conforme as condições que essa igreja iria se apresentar posteriormente, depois de terem recebido esse relatório do céu. Então, gosto de mencionar essa palavra relatório, porque o relatório é sempre algo que é final, né, que engloba diversas situações juntas num único documento. Então, vamos dizer que seja isso, né? Num único documento está aqui avaliado a situação de todas essas igrejas. E isso serve para os dias de hoje. Num único documento nós podemos ver uma avaliação do Senhor para todos nós, não só como igreja, mas principalmente como crente individualmente. Então o que eu vou falar aqui, vou relacionar, são todas essas características, todas essas avaliações, mas de uma forma global, né? A começar da identidade do Senhor, a identidade ao qual o Senhor se apresenta a cada uma dessas igrejas. O Senhor disse a João: João, escreve, e ao escrever ele teria que endereçar ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia e ao anjo da igreja em Laodiceia. Interpretação teológica, teria duas assim que mais se fala, para quem seria esse anjo da igreja. Há uma teoria de que poderiam ser anjos específicos que no mundo espiritual representaria cada igreja. Mas é uma teoria não muito aceita. A mais aceita, e é a que eu levo em consideração também, é a de que o anjo do Senhor, até porque, principalmente pelo seguinte motivo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, o anjo é uma qualidade de um ser, que no caso seria um mensageiro, no caso aqui, mensageiro do Senhor. E o líder de uma igreja, o pregador,
aquele que traz a mensagem do Senhor para o povo, não deixa de ser um mensageiro do Senhor. E por esse motivo, nós poderíamos classificar ele como um anjo, né, daquela igreja, porque é mensageiro para aquela igreja. Não estamos falando aqui, logicamente, de considerar o anjo um ser angelical, um pastor, um líder, mas apenas no sentido da sua função. E logicamente que como anjo mesmo na sua existência, nós seremos um dia sim, mas não agora, mas lá no céu, tendo um corpo eterno. Então, as cartas seriam endereçadas aos líderes dessas igrejas, que logicamente seriam responsáveis por todo aquele povo, por orientação daquele povo, pelas doutrinas, pelos ensinamentos. Bem, o Senhor Jesus ali procura então se identificar no início da carta de quem ele era, do que ele representava no mundo espiritual, o seu poder, a sua formosura, para que as igrejas viessem a se impactar com aquelas mensagens que seriam colocadas ali. E então, juntando essa identidade que o Senhor trazia a cada carta, né, quando ele dizia, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e lá ele dizia, aquele que tem na destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais, diz. Então, esse é um exemplo. E foi uma das formas que o Senhor se apresentou, e no caso para a igreja lá de Éfeso. Em seguida, a igreja já de Esmirna, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então se apresentava o Senhor ali, mostrando quem ele era, mostrando que ele, sim, foi morto como homem, mas depois ele ressuscitou dos mortos e estava vivo. A próxima igreja, a igreja de Pérgamo, ele diz, o que tem a espada aguda de 2 fios na sua boca, ou seja, o que tem a palavra de Deus, com poder, com autoridade, para fazer todas as coisas. Pois desde o princípio assim ela fez e foi usada para a criação do mundo. E assim mesmo ela continua tendo o seu poder e o seu efeito. Conforme diz em Hebreus, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra no coração do homem, até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ele dizia à 4ª igreja, Tiatira, o que tem os olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. O Senhor aqui se apresentava em identidades separadas, mas que era a identificação completa de quando João viu o Senhor ali se apresentando dele naquela grandiosa visão. Continuando, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, fica uma questão teológica também a se discutir, porque entendemos nós e aprendemos nós claramente durante toda a palavra que há apenas um Espírito de Deus. Então não poderia haver 7 Espíritos. Então interpretamos como que esses 7 sendo as 7 qualidades do Espírito de Deus. E nós encontramos em Isaías, no seu capítulo 11, o versículo 2, isso sendo nos revelado para que a gente pudesse vir a entender quando se fala aqui sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Então seriam as 7 características básicas e importantes que o Espírito de Deus representa nas nossas vidas. E aqui nós lendo isso lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito do conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. Então estamos aí contando também, levando em consideração o Espírito do Senhor como nome principal, nós vamos contabilizar aqui 7 características básicas do Espírito de Deus, conforme o Senhor diz aqui.
Então, essas 7 características que definia, então, essa intitulação de 7 Espíritos de Deus, e aqui também diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As estrelas, aqui as 7 estrelas, seriam os 7 anjos das igrejas, que estavam à destra da sua mão, da qual ele tinha todo o controle sobre esses anjos, sobre esses homens que dirigiam aquelas igrejas. E é o que nós temos, a visão de hoje também, que em todas as igrejas há os seus líderes, há os responsáveis, há os pregadores da palavra, aqueles que doutrinam a igreja. Eles estão sob a mão do Senhor, tanto para se justificar, como para serem reprovados. Então o Senhor está no controle dos seus líderes, dos homens que ele levantou para dirigir o seu povo, para guiar o seu povo aqui na terra. E assim o Senhor se apresentava a essa 5ª igreja, a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia, ele se identifica da seguinte forma: o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aquele que tem o poder de abrir e de fechar, e fazer conforme a sua vontade e o seu querer. Nós entendemos que chave representa poder, autoridade. No caso, o Senhor Jesus tinha autoridade para salvar, para abrir a porta do céu e para fechar a porta do céu. E a chave de Davi, porque ele vinha da descendência de Davi. E havia uma ligação muito grande do Senhor Jesus mesmo ser tratado, chamado em muitos dos seus momentos ali, vivendo no meio do povo de Israel, sendo chamado ele de Jesus, filho de Davi, porque ele tinha a descendência de Davi, que era o rei aprovado por Deus, da qual estaria um reinado para sempre. Então, por isso que ele menciona dessa forma. E por último, a última identificação que o Senhor trouxe foi para a igreja de Laodiceia: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o Senhor assim se identificou a todas essas igrejas, demonstrando aí o seu poder, a sua autoridade de fazer conforme o que for mais justo, mais certo e de acordo com as obras de cada um, que seriam avaliadas no fim dos tempos, na hora da verdade, que todos nós sabemos que vai se achegar e não está distante desse evento maravilhoso da volta do Senhor. O segundo ponto das quais nós estamos aqui tratando, que envolve as igrejas e de uma forma geral, seria a qualidade que a igreja apresentava, né? Aquilo que estava aprovado por Deus. Então, o Senhor também trouxe o reconhecimento daquilo que as igrejas faziam e que o Senhor se agradava, e que era para que elas, logicamente, continuassem dessa forma, né? Naquilo que era aprovado, que elas continuassem perseverando da mesma forma, cumprindo dessa maneira. Que nós possamos, daqui para frente, direcionar essas palavras a nossas vidas pessoais, particulares, né? Lógico, as igrejas, de uma forma genérica também, os líderes, todos têm que tomar para si essa responsabilidade, mas mais diretamente, mais importante, que cada um no particular tome essas palavras para si e entenda qual seria a forma correta de agradar a Deus, de estar aprovado pelo Senhor, para que possa ter certeza, segurança da sua salvação e do alcançar a coroa incorruptível, a vida eterna. E aqui a qualidade que o Senhor mencionava, aquelas igrejas, variando para cada uma. Trabalho. Então o Senhor via o trabalho que ocorria em muitas igrejas, a obra do Senhor sendo feita com dedicação, com determinação, com expansão.
como nós vemos 1 Coríntios 15, 58, que nos mostra, né, a orientação de Paulo, quando diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós já lemos isso lá em Coríntios, e aqui se confirma que o Senhor está vendo o nosso trabalho, a obra do Senhor que nós fazemos. Cada um tem que ter responsabilidade naquilo que sabe que tem para fazer. Não pode abrir mão, não pode se negar a cumprir. A paciência, né? O povo de Deus que sabe esperar, que não se precipita, que tem paciência de esperar a hora certa do Senhor agir na sua vida. Aqui ele falava sobre a luta contra as falsas doutrinas. O povo da época também sofria o assédio de muitos homens que se diziam conhecedores, que traziam novidades dentro da palavra, para que a igreja pudesse mudar seus pensamentos, e justificando que seria algo de Deus. Mas nós sabemos que isso é de risco, porque o evangelho ele é puro, ele é santo, ele é um só. Não há necessidade que venha com coisas novas, mudanças, novidades que possam alterar as coisas que já foram ditas e escritas para todos nós. Então, muitas igrejas tinham que lutar contra esses homens, esses falsos profetas, que vinham com coisas mirabolantes, coisas que mudavam o sentido das coisas, tiravam as pessoas da sua fé humilde, simples, mas verdadeira, que mudavam a disciplina, homens que vinham com rebeldia, homens que queriam revolucionar as coisas, que se levantavam contra os líderes. Nós vemos hoje muitas igrejas com muitas novidades. Nós temos hoje a liberalidade teológica, onde muitas igrejas seguem uma linha doutrinária, onde as pessoas fazem o que querem, onde as pessoas usam roupas que querem, se arrumam da maneira que querem, se comportam da maneira que querem, vão aonde querem. Não tem mais uma diferença de ser um cristão, de ter santidade, de se reservar, de se afastar dos maus caminhos, de sair da roda dos escarnecedores. Não há igrejas hoje que permitem, que são amigas do mundo. E diz a palavra do Senhor que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Não há como ser amigo das duas partes. Então, falsas doutrinas, ensinamentos errados, interesseiros, apenas para manter as pessoas dentro da igreja. Não se falar a palavra na sua essência. Não se falar daquilo que Deus quer que se mude em nossas vidas. Só falar de prosperidade. Muitas igrejas que surgiram nos últimos anos, décadas, igrejas que trouxeram a teoria da prosperidade. Se fala mais em ganhar, em conseguir coisas, do que em obedecer, em que respeitar a lei de Deus, a doutrina do Senhor. Então há muitas coisas envolvidas aí em tudo isso, na análise do Senhor. Não vai passar batido essas coisas. Nós temos que levar isso em consideração. Quando estou dando ensinamento para o pessoal, os candidatos ao batismo, nós sempre se barramos nessa questão. Quando explicamos o que é o batismo, como que a pessoa pode se batizar, a consciência que ela tem que ter, o entendimento que ela tem que ter, o compromisso que ela tem que assumir, as pessoas ficam bestas assim, e perguntam: pastor, mas por que as igrejas por aí batizam as pessoas de qualquer jeito? Eu entrei na igreja, 1 dia, 2 dias que eu fui lá, me batizaram. Não sabia o que estava fazendo. Como é que fizeram isso comigo? Então a gente vê coisas assim, terríveis acontecendo, servindo-se Santa Ceia para qualquer pessoa que entra dentro da igreja, né? Já colocando essas pessoas para fazer a obra, sem preparo, sem condições, sem libertação, pessoas fumando, bebendo, pessoas se prostituindo ainda, pessoas que não tiveram uma mudança ainda na sua vida, não se libertaram dos seus vícios, que estão presas a pornografias, a tantas coisas erradas, e que estão fazendo a obra de Deus, que estão cantando, pregando, estão ali na responsabilidade de trabalhos. Quantas coisas erradas, falsas doutrinas. Havia igrejas que lutavam contra isso, mas outras não lutavam. E nos dias de hoje a gente vê muitas igrejas, ou talvez a maioria, que não luta contra essas coisas. Aceitam que são passado para elas, independente do que a palavra diz.
Mas consultando a palavra de Deus, nós vamos ver que não tem como errar, não tem como se enganar. Outras qualidades que o Senhor encontrou nas igrejas foi a fidelidade na hora da tribulação e na hora da pobreza. Igrejas que estavam em momento de tribulação, de perseguição, era comum naquela época estar dessa forma, não se aceitava o evangelho. E essas igrejas sofriam toda essa perseguição, tinham que, muitas vezes, fazer os seus cultos, suas orações em oculto, escondidos em matas, em cavernas, em vários lugares, mas se mantinham fiéis, não desanimavam, não desistiam porque estavam sendo perseguidas, mantinham a sua fidelidade para o Senhor. Igrejas que materialmente não tinham tanto elevação, eram igrejas que viviam em lugares mais pobres, em condições mais pobres, como existe hoje também, mas que não era por isso que não deixavam de servir o Senhor com fidelidade, com dedicação à obra do Senhor. E a gente percebe que hoje em dia, às vezes as pessoas, porque a situação não está boa, eu já deixo de cumprir o meu papel, já deixo de estar indo para a igreja, paro de orar, já deixo as coisas, relaxo nos meus compromissos com Deus, porque as coisas não estão bem. Então deixo de ser fiel por causa das lutas ou por causa das dificuldades materiais, financeiras. Não podemos pensar assim. Devemos buscar o Senhor para que as coisas mudem, mas enquanto tivermos que passar por coisas, devemos manter a nossa fidelidade. Talvez ali estejamos sendo provados, para ser aprovados. E se não passarmos nessa avaliação, nós seremos reprovados. Então é importante a gente preocupar e pensar nisso, né, de que precisamos manter nossa fidelidade ao Senhor, aconteça o que acontecer. Igrejas que retêm o nome do Senhor, que não nega a sua fé, que assume isso, não só dentro da igreja, mas fora, principalmente, diante da sociedade, diante das pessoas, assume que é um cristão, que é um crente, que faz parte de uma igreja, que por isso tem que ter uma atitude diferente, tem que ter uma vida diferente, não importando se é zombado, não importando se é caluniado, perseguido pelas suas atitudes, pela sua forma de ser, pelas suas análises das coisas, pelos seus princípios, podem ser discriminados, sofrer preconceito, não interessa, não importa. Né? Imagina hoje um jovem ou uma jovem dizer que é virgem. E é isso que a palavra de Deus busca na vida dos seus jovens, que venham a ter uma vida pura, santa, até o casamento. Mas hoje dizer que é virgem é motivo de chacota. Então é uma perseguição muito grande. O diabo conseguiu colocar isso na mente das pessoas. Mas aqueles que cometem os pecados, que infringem a palavra de Deus, irão ver a justiça de Deus contra as suas vidas. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje. Isso é o mínimo daquilo que poderá, que deverá acontecer no futuro. O que nós estamos vendo aí com essa pandemia é o mínimo. Entendemos sim que Deus está mostrando a sua indignação para com o mundo, para com o pecado. Então imagina o que virá depois. Então nós cristãos temos que se garantir, vivendo uma vida de santidade na presença do Senhor. Não temos que se importar com o mundo, com como que as pessoas vivem, é problema delas. No dia que o Senhor vir para nos julgar, nós não vamos poder responsabilizar as pessoas pelos nossos erros. Nós temos que mostrar nossas obras. Então, que fique esse exemplo. Isso é uma pequena coisa que eu falei. Tem muitos outros exemplos mais importantes de nós sermos realmente crentes assumidos, crentes divulgados, conhecidos como cristão, onde nós formos. Não só pelo nome, pelo título, né? Mas também pela vida, pela atitude, pela postura, pelas palavras, pelas roupas, pelo comportamento, pelo tratamento que nós damos às pessoas. Temos que ser reconhecidos como cristãos, como crentes em Jesus Cristo. Então, é isso que é não negar fé. O Senhor Jesus já dizia: aquele que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. As palavras são fortes,
estão em evidência, mas a gente acaba por esquecer dessas coisas. Exercer a caridade, o amor ao próximo, o amor aos irmãos, o amor à família, o amor aos que estão sofrendo, o amor aos pecadores. Ter uma vida de amor, não de ódio, não de rancor, não de contenda. Se nós tivermos contenda dentro da igreja, como que nós poderemos estar agradando a Deus? Temos que viver uma vida de caridade para agradar o Senhor, né? De solidariedade para com as coisas, com as pessoas, com os problemas alheios. Uma vida de fé, verdadeira fé. Nós não podemos se esconder da fé. A fé exige ousadia, determinação. Eu creio e acabou. Não importa o que eu estou vendo. Né? A palavra de Deus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então temos que crer na hora que está tudo difícil, como está agora. Não está difícil, mas eu creio em nome de Jesus. Nós vamos vencer tudo isso, nós vamos passar bem, abençoados por Deus, vitoriosos. Vamos voltar melhor, com mais ânimo, com mais força, com mais fé, buscando o Senhor mais ainda e tendo mais resposta de Deus na nossa vida. Isso é fé. E o Senhor diz aqui, como última parte dessas qualidades, aquele que guarda a minha palavra, a palavra de Deus. Não pode ser só ouvida e como um showzinho, um dia de uma apresentação e volto para casa e acabou. A palavra tem que estar vivendo dentro de nós, tem que estar presente. Quando a gente ouve uma mensagem, nós temos que prestar atenção, temos que meditar nela, aplicar na nossa vida, ver onde que ela se encaixa, refletir com ela dias, se alimentar, ela é o alimento da alma. Aí nós estaremos sempre fortes. Muitas vezes as pessoas ouvem, não dão muito atenção, não dão muito crédito. Daqui terminou o culto, não sabe mais o que foi pregado. Não presta atenção, não está atento. Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Aplicar na nossa vida. Para que as coisas possam dar certo, só por isso. Não é só um favor a Deus. Deus não precisa de favor de ninguém. É uma necessidade sua, minha, nossa. Nós precisamos da palavra. Nós necessitamos da palavra.